Vamos dar continuidade, dessa vez de volta à leitura do livro A Igreja e o Direito, e a gente está indo agora para a página número 115, quando a gente fala sobre a Igreja e o direito civil. Nós temos falado aqui sobre os aspectos legais, em que a igreja precisa se enquadrar enquanto pessoa jurídica. A gente falou sobre a harmonia entre as pessoas mediante o direito, e que é diferente o caminho do direito para o caminho da religião, que o da religião tem a ver com o desenvolvimento espiritual, enquanto o direito tem a ver com a harmonia entre as pessoas na sociedade. E aí é importante que a gente, ao mencionar o direito civil e o Código Civil com suas implicações para as igrejas, a gente deve recordar que a personalidade jurídica das igrejas não é adquirida pelo cumprimento do registro público das pessoas jurídicas de direito privado, mas a personalidade jurídica das igrejas é decorrente de sua própria fundação, quando tem sua personalidade reconhecida pelo Estado. Então, as igrejas, oriundas da liberdade de organização religiosa, retiram da Constituição Federal seu único e suficiente regramento. Então a gente observa, que existem direitos que são constitucionais e isso não pode ser desrespeitado pela autoridade de âmbito municipal, estadual ou até mesmo federal. E a liberdade religiosa, ela é uma das principais liberdades individuais relativas à manifestação do pensamento, não admitindo limitação de ordem infraconstitucional, ou seja, uma coisa que esteja por dentro, ou menor do que a Constituição Federal. Somente é possível, frente à Constituição Federal, a harmonização e não restrição, da liberdade religiosa em face das demais liberdades fundamentais. Porque muitas vezes vão dizer assim, mas o Estado é laico. O Estado pode ser laico, mas os cidadãos não são. Então as pessoas têm convicções, elas acreditam em algumas coisas, alguns entes e assim por diante. Fez sinal, Lucinda? Pois não. A igreja, ela é isenta, ela tem alguma taxa, mesmo sem isenção, uma taxa que ela recolhe? Sim, a igreja ela é isenta e imune. Imune tem a ver com a Constituição. Isenta tem a ver com como eu posso dizer, o âmbito em que ela se enquadra, seja de lei municipal ou estadual. Então, a igreja ela é imune de imposto, mas a questão de taxa, aí já é uma situação de, como eu posso dizer, tem o imposto, tem a taxa e tem a contribuição. Taxa e contribuição não é imposto. Imposto a igreja não paga. Mas isso, exatamente. Agora, a taxa e contribuição já não está na esfera da imunidade, já pode estar na esfera da isenção, que aí é aquele poder de âmbito municipal, ou estadual ou federal que pode conceder. Olha, nós vamos isentar você disso aqui. Agora, em relação ao imposto, não. Imposto é questão constitucional. O que muitas vezes impede a igreja de ficar imune ao pagamento de impostos?
Porque às vezes o imóvel não está no nome da igreja, às vezes está no nome de alguém da igreja, às vezes está no nome do pastor da igreja, às vezes está no nome, né, de um parente, tá entendendo? Então o que acontece? Ou a igreja comprou, mas ainda não conseguiu legalizar o imóvel. Então essas coisas que dificultam. Mas se a igreja estiver com tudo certo, aí está resolvido. E no caso IPTU não, porque o IPTU é imposto. O que acontece é que geralmente o IPTU ele vem dentro do carnê, e no carnê vem o imposto e vem a taxa. E aí tem gente que ou paga tudo ou não paga nada, porque a pessoa pensa carnê. Mas não é para pensar carnê, é para pensar o seguinte: imposto eu sou imune, a taxa não, a taxa eu preciso pagar. Então a gente não deve pensar carnê, a gente precisa pensar imposto e taxa. Se a igreja está com a documentação ok, o que é bastante difícil por dois motivos, né? Uma igreja que está com tudo ok, os poderes constituídos não podem tirar nada dela, né? Porque ela está com tudo ok. Então eu não vou dizer que ninguém quer que a coisa fique enrolada, mas assim, a igreja enrolada é melhor porque ela vai pagar as coisas, né? Então, a igreja com tudo certo não vai pagar. Então, às vezes eu tenho a sensação de que por isso que é tão difícil legalizar, né? Eu tenho a sensação, mas eu não posso afirmar nada, né? Mas eu tenho essa sensação. E junto uma outra parte, né? Nós como brasileiros, latinos, aquele negócio de amanhã eu faço, depois eu resolvo, a gente também não cuida muito disso. O negócio da gente é ficar lá, né, no incendeia, Senhor, a sua noiva derrama a sua Shekinah, né? E aí assim, a gente às vezes não resolve isso, até, né, que acontece alguma coisa complicada. E aí que a gente descobre que não tinha extintor, que não tinha aprovação, que não tinha alvará, que não tinha não sei o que. E aí aparece polícia, aparece defesa civil, aparece o raio que o parta, parente cobrando, e o pessoal na porta, justiça, né? Então, aí é nessa hora que a gente lembra dessa coisa chata. Quem é o culpado na cruz só cabe um. O exemplo é o ocorrido agora. Que formaram o ministro, fizeram isso. Todo mundo diz que fez o dever de casa. E aí, tem alguma coisa escrita? Aí, então é importante a gente ficar atento a isso. No caso, se o imposto eu acredito que é um valor mais alto a ser pago, o que vem a ser essas taxas então que a igreja vai? É porque o que acontece? A taxa muitas vezes está relacionada à manutenção de alguma coisa, né? Então, por exemplo, vamos pensar na hora que você paga a conta de luz, se está tudo certinho, você pode evitar pagar o ICMS, né? Se tiver tudo certinho. Como a maioria das vezes não está tudo certinho, a gente paga ICMS. Embora o ICMS é interessante, né? Porque o ICMS é o imposto relacionado à circulação, né? E deve ser porque a energia circula no fio, só se for, né? Porque não é roda de caminhão, não é navio, não é avião. Mas não vou discutir essa parte porque eu sou leigo, entendeu? Mas assim, se a igreja estiver com tudo certinho, aí ela não paga o ICMS. Agora, a taxa, né, digamos, no caso de incêndio, é para de alguma forma contribuir para a manutenção da estrutura Corpo de Bombeiros. Entende? Pastor, eu ouvi isso já há muito tempo, pela parte de telefonia, cada presidente daquela no poste pagava X centavos de aluguel para se apoiar no poste. Eu falei, rapaz. Aí eu já não sei, né? Assim, no campo do disseram, podem dizer qualquer coisa de qualquer pessoa, né? Então aí é bom a gente ter cuidado. Nós aqui em Ligado Geral de América somos privilegiados. Parece que aqui, devido a ser área de risco, não se cobra imposto. PTU, mas algumas áreas cobram sim. Algumas áreas cobram sim. sim. Na minha igreja, lá na Ligório de Matos, está isento o IPTU por ser área de risco. Eu acredito que por
por aqui tudo é área de risco. Já A minha mãe paga. Janine, mas a gente está falando de imposto da igreja, não estamos falando de imposto da Pergunta instituição. Então, o que é acontece... da igreja, o abençoado. Vamos para a matéria. Tem cara de leão. Mas a igreja já é isenta, o pastor não está falando aí, professor. IPTU não. Falou que não. IPTU sim, eu falei que é pra gente não confundir carnê com taxa e imposto. Entende? O que acontece? O imposto e a taxa vem no carnê. Então tem gente que ou paga tudo ou não paga nada. Quem paga tudo, né, tá pagando além do que devia. E quem não paga nada, vai chegar uma hora que vai ficar enrolado. Pastor, eu também tenho que a conta de luz, se a pessoa tiver com tudo ok, ela pode fazer. Exatamente. Aí, nesse caso, porque é templo de qualquer culto, não é nem só uma questão de igreja. O centro, terreiro, mesquita, sinagoga, qualquer templo de culto religioso está imune, né, a impostos, né, e isentos a algumas coisas relacionadas ao município ou ao estado onde esse templo se encontra. E aí o Código Civil ele não entra no campo da liberdade de organização religiosa, né? O Código Civil ele não entra nisso, ele não se aplica às igrejas no que se refere à sua criação e seu funcionamento. Lembra daquilo que nós conversamos? Que a igreja ela pode ser organizada internamente do jeito que aquela comunidade crê. Entende? Isso daí não tem, o Estado não entra nesse assunto, exatamente. Aí no caso, as outras associações, né, porque a igreja, né, ou no caso, igreja aqui, já falamos de outra vez, não é necessariamente igreja evangélica. A igreja aqui está relacionada a uma comunidade religiosa, né, uma comunidade de fé. Então, nesse contexto, o grupo religioso ele é diferente das associações civis, né? É diferente dos partidos políticos, ele é diferente de outras organizações. E aí, nesse caso, é importante a gente observar que as associações, embora haja uma diferença, a igreja se enquadra nisso. Elas são protegidas pela Constituição Federal, só que elas são regulamentadas pelo ordenamento civil, que estabelece requisitos para a sua constituição e desenvolvimento, ao contrário, né, do que acontece com o grupo religioso. E aí é importante que a legislação, né, aplicável às associações civis sejam conhecidas pelas igrejas. Por quê? Pela semelhança, porque embora aparentemente a liberdade de organização religiosa e a liberdade de associação, que pode tornar úteis as disposições do Código Civil, mormente para servir de analogia benéfica para as igrejas, e também pela contribuição funcional na criação dos atos constitutivos eclesiásticos, vez que o Código elenca ou reúne as matérias imprescindíveis aos estatutos das associações civis. A disciplina de tais matérias, longe de ser uma obrigação legal, é recomendável para as igrejas visando a sua proteção externa e interna. Então a gente verifica que assim, a igreja ela tem liberdade para organização e modo de trabalhar, mas numa condição de associação, vamos verificar como uma associação trabalha, para a gente pelo menos trabalhar daquele jeito equiparado, para a gente não ter alguns problemas lá na frente. E em relação, inclusive, né, para a prevenção de problemas junto a repartições públicas, cartórios, empresas e outras instituições jurídicas e sociais que, regra geral, insistem em tratar as igrejas como associações civis por força de uma cultura estritamente legalista. Então, a Constituição diz que a igreja é livre no seu modo de ser constituída e de trabalhar,
mas na hora do cartório, o cartório às vezes vai tratar a igreja como uma associação. E aí você vai lá registrar um negócio. Quem aqui já foi secretário ou secretária de igreja sabe do que eu estou falando. Você vai, eles mandam voltar. Aí você vai de novo, eles mandam voltar de novo. E aí fica, né, naquele lenga-lenga até... Só resolve com um cafezinho, né? Entendeu? Aí, né... Aí nesse caso, No domingo de manhã. e aí, né, a gente precisa observar, né, o que o Código Civil fala a respeito desses assuntos, para a gente poder ter um paralelo, né, a fim de equiparar o modo que a gente vai exercer a liberdade religiosa, mas dentro, né, do regramento que o Código Civil estabelece. E aí, vamos pensar a respeito de algumas noções do direito civil. Uma coisa que é bom a gente ficar ligado é o princípio da legalidade. De acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? E aí esse princípio, ele passa para a gente, né, a ideia das liberdades individuais na ordem privada, ou seja, as pessoas são livres para fazer tudo o que a lei não proíbe. Lembra que a questão da lei tem a ver com o nosso relacionamento enquanto sociedade. Então, uma coisa é você enquanto indivíduo, outra coisa é você enquanto sociedade. É claro que alguém vai falar sobre a questão do uso da droga. O uso da droga é uma questão individual, mais ou menos, né? Porque você está fazendo uma coisa que aparentemente é individual, mas tem um desdobramento social muito grande, né? De quem você compra, né? Como essa droga chegou até você, aí você vai adoecendo, quem cuida de você, e aí tem o Sistema Único de Saúde, assim, tem uma série de coisas que acontecem por causa a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas quando a casa cai, a vida não é só sua. Então é importante a gente ficar ligado nisso daí, né? É só usar a inteligência para pegar você. Né? E aí, nesse caso, o indivíduo ele tem o direito de realizar a seu bel prazer qualquer atividade, desde que tal atividade não seja proibida pelo ordenamento jurídico, e ainda o direito de se abster de realizar qualquer ação não obrigatória. Ou seja, enquanto caminhando nos ditames da lei, as pessoas são livres para traçar seus próprios rumos, pois é lícito tudo aquilo que o direito não se opõe. Aqui o direito não se opõe. E aí, na lacuna da lei, deve a vontade privada prevalecer integralmente, porém à luz da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. Uma outra noção de direito civil, a gente falou sobre o princípio da legalidade. Normas, né, cogentes e normas dispositivas. Quanto à imperatividade, as normas jurídicas podem ser cogentes, ou seja, impositivas ou de imperatividade absoluta, ou dispositivas de imperatividade relativa. Desculpa, é que toda hora que eu leio imperatividade eu lembro de hiperatividade, nada a ver. Por isso que eu estou errando aqui. Então, as normas cogentes são as que na lição de Maria Helena Diniz ordenam ou proíbem alguma coisa, obrigação de fazer ou não fazer de modo absoluto. São as que determinam em certas circunstâncias a ação, a abstenção ou o estado das pessoas sem admitir qualquer alternativa, vinculando o destinatário a um único esquema de conduta. Então a gente tem várias situações, né, que são obrigatórias, seja para fazer ou proibitivas. Nós não podemos fazer em hipótese alguma. E aí, tais normas, enquanto de ordem pública, revelam o poder soberano estatal na tutela de um interesse público, limitando a atuação individual. Qualquer dispositivo ou convenção particular que contrarie norma cogente é fulminada de nulidade. Então, mas a igreja escreveu assim no estatuto. Tá, mas não é bem assim não. Acima da lei da igreja
né? Tem a lei do Estado. Tá bom, o Estatuto diz que é assim, mas o Estatuto está ferindo a Constituição Federal, né? O Estatuto diz isso aqui, mas ele está ferindo o Código Civil. Então, é importante pensar nisso tudo. Por isso que quando vocês forem fazer o Estatuto da Igreja de vocês, que vocês de preferência procurem um advogado, né? Porque é alguém que entende da área do direito, e não apenas, né, procurar um colega pastor e falar assim: me mostra o estatuto da sua igreja, e aí tu vai, copia e só muda o nome da sua igreja, né? Então é importante ter essa preocupação. Esse estatuto diz o quê? Vocês nunca viram o estatuto da igreja de vocês? Os direitos e os deveres. Vamos fazer o seguinte: que tal vocês essa semana entrarem em contato com o pastor de vocês Não dá. e... Essa semana não dá, a gente não entendi. Na semana que vem. Então, por exemplo, quem não puder essa semana, na semana que vem, perguntar: pastor, pode me passar a cópia do estatuto? Ou então, pastor, eu precisava da cópia do estatuto. Não, é claro que quando um membro pergunta sobre a cópia do estatuto, geralmente o pastor pensa assim: meu Deus, o que houve? Porque ninguém se interessa por isso, né? Será que alguém quer botar a igreja na justiça, né? Pode ser um negócio desse. Mas assim, a questão eu estou numa aula de direito eclesiástico e eu fiz uma pergunta para o meu professor e ele perguntou se eu tinha visto o estatuto da minha igreja, e eu disse que não. Aí eu queria ver, né? Queria saber se eu posso tirar uma cópia para ver como a igreja funciona e tudo tal. Até porque vai chegar uma hora de eu exercer o meu ministério, e mesmo que eu não exerça o meu ministério, de repente eu vou ser membro da diretoria. Eu vou ser membro da diretoria sem conhecer o estatuto da igreja, da qual eu sou diretor, né? Então seria importante vocês darem uma olhada nisso. Até porque o estatuto, ele descreve inclusive a sua responsabilidade como membro diretor e também os seus direitos e os seus deveres como membro. Por exemplo, no nosso contexto lá, eu pego trechos do estatuto, copio e colo no WhatsApp para o pessoal ler. Não sei se ler, mas eu coloco, entende? Eu gostaria, né, de distribuir um para cada um, mas é muita página, fica caro. E aí vamos colocar no quadro de aviso, vai ter que criar um quadro de aviso só para botar as folhas do estatuto, entende? Então eu mando pelo WhatsApp, eu mando documento anexo, coisas do tipo. Mas assim, é importante para a gente ver como a igreja funciona, e até mesmo porque talvez vocês vão pastorear uma igreja que os membros tudo falam assim: não, porque o estatuto diz isso. Se você não lê o estatuto, você fica numa situação difícil. Infelizmente, aquele caso, né? Se Deus tivesse salvado a árvore, estava tranquilo, mas tem gente que invoca o estatuto só para dificultar a sua vida, né? Assim, e nisso que você, né? Sua vida é o quê? Eu vou orar pelo povo, eu vou buscar pela minha igreja, eu vou me consagrar para pregar uma mensagem de fogo no domingo. Você está pensando nisso. Mas esse tipo de situação é importante, por quê? Porque de repente, alguém que você precisa ajudar vai deixar de dar crédito a você porque você boia num assunto como esse. Ou, né, de repente, um espírito de porco mesmo. Às vezes uma pessoa assim, como é que eu posso dizer? Ela ainda não caiu a ficha do que é o evangelho, e para ela o importante é a instituição. E aí porque o parágrafo tal diz isso, porque o inciso tal diz isso, o capítulo tal diz isso, a linha tal diz isso, e aí você fica, né? E assim, isso não é legal para você como líder, entende? Tentem conversar com os líderes de vocês sobre a importância. Se for o caso, pega o link do vídeo e fala aqui, foi o meu professor que estava pedindo para eu conversar com você, pastor, ou com o senhor pastor, não sei como é que vocês se dirigem ao pastor de vocês, mas de bater esse papo, né, bem amistoso, bem tranquilo, né, para o líder de vocês perceber que assim, olha, o cara está interessado. Fala, Cláudio. Na questão do estatuto, aí as pessoas geralmente só abrangem o que tem ou sabe mais ou menos superficial na questão da palavra de Deus, né? O que é meu direito, o que é meu dever.
Não é na questão, como o senhor falou, às vezes tem estatuto que pode ultrapassar, vai querer ultrapassar a lei normal. Esse é o caso, né? Naquilo que está relacionado à fé da igreja, beleza, o estatuto escreve o que quiser. Agora, quando se refere à questão, né, do trato com o Estado e com a sociedade, aí, peraí, o que é legislação tributária, trabalhista, tá entendendo? O que o Código Civil fala sobre o assunto? É importante ter toda essa noção, para quê? Para você não fazer uma besteira, como de repente, vamos ajudar o irmãozinho que está desempregado, aí bota ele para trabalhar na igreja, aí o cara tá lá todo dia, né? Pega qualquer hora, larga qualquer hora, todo dia e tudo tal, começa às vezes 8 da manhã, fica até 11 horas da noite, é para Jesus, e limpa aqui, varre lá, e aí faz um puxadinho, ele fica morando lá, aquele negócio todinho. Aí um dia a gente fala assim: irmão, desculpa, mas não dá mais não, tá? Não é assim não, não é assim não, entendeu? Aí, como dizia o sábio filósofo, a cobra vai fumar. Mas porque assim, quando diz que a regra da sociedade, a igreja só deve cumprir as regras da sociedade, mas dentro da igreja, quem rege é a regra da igreja. Se o cara está trabalhando ali, se ele diz que está trabalhando por Jesus, vamos dizer assim, e ele vai lá fora cobrar um direito trabalhista dele, não é um contraditório. Porque dentro da igreja não é quem faz, né, a igreja. Pode até parecer contraditório. Uma coisa é juntar você, Rogéria e Sandra, fazer uma faxina. Uma coisa é você chegar aqui e limpar a mesa, é uma coisa. Outra coisa é um trabalho rotineiro, repetitivo, sem ser remunerado, em que você não tem tempo para fazer uma outra atividade. Entende? De repente você pode conseguir até uma lesão por esforço repetitivo, prestando um serviço, sendo que não há nenhum documento dizendo que você é voluntária. Então existe um regramento para isso. Não é uma questão de culto em si. Por exemplo, vamos lá, digamos, suponhamos que, vamos pensar numa pessoa que trabalha na secretaria estatutária da igreja. Eu pego carta, eu levo, eu mando carta registrada, eu escrevo ata e tudo tal. O estatuto já diz que quem trabalha com isso não é remunerado. O estatuto diz aquilo ali. Aquilo ali é uma diretoria, como em partido político, como em associações, né, coisas do tipo, é desse jeito, de instituições sem fins lucrativos, é uma coisa. Agora, digamos, a secretária que fica todo dia das 9 às 18 no computador e vai no banco, volta, faz isso, faz aquilo outro, é diferente. Porque a secretária que resolve coisa no cartório, ela não faz isso todo dia. Ela vai, resolve, voltou, acabou. Agora, aquela que todo dia está escrevendo, todo dia está fazendo conta, indo na contabilidade, voltando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, tal. Essa pessoa está sendo um auxiliar administrativo. E até igreja, a gente volta àquela outra questão, porque tem igreja que assina uma carteira. Na minha antiga igreja, a secretária, ela cumpria horário, ficava para lá, ela cumpria horário, tinha a remuneração dela e carteira assinada. A pessoa da limpeza, da faxina também tinha a carteira assinada. Isso. Prestador de serviço nem isso. Exatamente. Entende? Então é importante ter isso em mente, porque isso não tem a ver com a questão da igreja funcionar enquanto templo religioso, porque isso aí não tem a ver com a fé. Isso tem a ver com a questão da proteção ao trabalhador. Eu não sei, mas eu estou falando assim, no caso, a pessoa se apresenta para ficar ali, fazendo as coisas. Mas não foi a igreja que foi a seguinte, se apresentou e quer ficar ali. Então, mas a instituição não pode deixar. Entendeu? Essa é a questão. É como, por exemplo, a igreja ela não tem o alvará para funcionar e ela não tem o visto
né, o certificado, né, de autorização do Corpo de Bombeiros. E aí acontece um sinistro, né, acontece um problema e tudo tal. Aí a gente tem, além da responsabilidade civil, porque aconteceu no templo da igreja, além disso daí, né, tem um aspecto criminal. Por quê? Porque se a igreja tinha tudo isso para fazer e não fez, então a igreja, de certa forma, ela contribuiu para aquele sinistro. Então, esse tipo de situação, assim, agora eu não lembro quem disse isso, mas há um ditado que diz que a lei não perdoa quem dorme. Então, mas a gente quis ajudar o cara, tá, mas não podia, entendeu? Não desse jeito. Não desse jeito. Nós fomos lá na nova catedral, lá que eles chamam. Falei, poxa, pastor, bota aquele piso de. Antiderrapante. Não, eu não fui por esse lado, eu fui pela beleza. Mandou pela. Esse nome, cara, porcelanato cinza, clarinho, vai ficar bonitão assim. Vai brilhar. Ele, Fernando, a gente lida com seres humanos e são complicados, rapaz. Tem que colocar antiderrapante. Se alguém levar um tombo aqui, dá mal. Porque tomou o tombo dentro das dependências da igreja. E aí sabe lá Deus quanto que vai ser essa indenização. Porque, digamos, o advogado ele vai olhar para o templo. Às vezes a igreja está na pendura por causa da obra, mas ele vai olhar o templo. Pronto, já era. O cara para assinar a planta, o desenho da planta lá, quando chegou lá, que viu, pastor? Pessoal, quero te dizer que nós temos R$400 em conta, estamos devendo 170 mil. 25 mil para assinar isso aí. Quanto? 25 mil para assinar, 25 mil. Lamento, mas seu custo está fora da realidade. Aí vai através de uma jovem conhecida, o cara vai, o engenheiro, ele vai arriscar a não. Irmão, é um absurdo, o cara pagou 25 mil pelo que ele viu. Mas é porque também o que acontece? Ele está assinando a posteriori. Então o que acontece? Se acontecer qualquer coisa, mesmo sem ter sido ele o responsável original, é ele que responde. Tem isso também. Mas a fundação é. Mas aí é a questão de fé. É aquele negócio, imagina, você é um engenheiro. Olha só, você é um engenheiro. Observa bem, você é um engenheiro. Eu construí um templo. Você não me viu construir. Aí eu digo lá que tem tanto de ferro, tem tanto disso, tem tanto daquilo, tem tanto daquilo, tem tanto daquilo outro. O que você está vendo? Você está vendo a parede já coberta. Está tudo fechado. Entende? Aí o que acontece? Você olhou, né? Claro que o engenheiro vai ser criterioso, vai fazer alguns tipos de teste que eu sou leigo, não sei quais são. Mas aí você olhou e tal, e aí você, digamos, vai assinar como se você fosse o cara lá de trás que fez o projeto. Que viu nascer. Gente, numa boa, é sério isso mesmo. Entendeu? Então, assim, o indivíduo emprestar o nome dele para isso é um negócio complicado. A situação numa igreja nossa que o pessoal queria mudar o banheiro de um lugar para o outro, o cara foi lá e